O vídeo de hoje é sem pauta, tá? O vídeo de hoje não tem um tema específico. O vídeo de hoje é pra gente trocar uma ideia, para continuar aqui a terapia que a gente começou na live pós-jogo. E queria falar algumas coisas com vocês, trazer alguns números para o trabalho que não tá legal, cara. Não tá legal. O ano de 2023, tirando ali o título bicampeonato estadual, que é muito importante, não tá bacana, cara. Não tá bacana, tá? Justamente no ano que o Fluminense tem um time melhor do que do ano passado. Né? E aí eu fico me perguntando assim: caramba, com menos a gente fez mais em 2022. Por que com mais em 2023 a gente está fazendo menos? Né? O time desse ano é melhor do que o do ano passado. O time desse ano você tem o Marcelo ali que dispensa comentários, você tem o Keno, que a gente não tinha no elenco também. Agora, nessa janela do meio do ano aí, nem estreou ainda. A gente tem aí o Marlon, tem o Léo Fernandes. Eu acho o elenco, com esses reforços agora, que chegaram no meio do ano, eu acho esse elenco superior ao ano passado. Deixa a tua opinião aqui, não sei qual é a tua opinião, mas o trabalho não tá legal não, cara. O Fluminense ele tá há 76 dias sem conquistar uma vitória fora de casa. Vitória, Fluminense. Era o mantra do Diniz, né? Por que isso se perdeu? Mas aí eu vou fazer uma reflexão com vocês aqui durante esse vídeo de hoje, de agora. Não sei que momento do dia você vai estar assistindo. Será que a culpa é só do Diniz? Deixando claro aqui que eu não estou defendendo ele. Eu não acredito mais no trabalho. A gente até teve um sopro de esperanças aí depois do jogo contra o Inter, o segundo tempo do Fla-Flu, né? Falei assim, pô, caramba, será que o Diniz se reinventou e agora vai fluir? Mas não, cara. Eu até notei aqui, ó. Fluminense é o time da inconstância. No momento que eu gravo esse vídeo, eu ainda não defini o título e a capa desse vídeo, tá? Simplesmente eu tô sentando aqui trocando uma ideia com vocês. Mas é um time muito inconstante, né, cara? É um time muito inconstante, que a gente nunca sabe o que esperar. E o problema não é só perder para um time que está na zona do rebaixamento. Porque, historicamente, nos últimos anos, o Fluminense tem sido o salvador da pátria. Né? O Fluminense tem sido o salvador dos times da zona do rebaixamento. Nos anos anteriores, a gente era capaz de ganhar do líder e perder para o Lanterna. Aí, ano passado, justamente com o Diniz, depois do bom trabalho que ele executou, estou falando do Campeonato Brasileiro, né? A Copa do Brasil também, chegando até a semifinal, o Fluminense parou de ser Robin Hood, né? Ele parou de perder pontos para times lá de baixo. Até perdeu um jogo ou outro, mas de uma forma geral, no Brasileirão inteiro, até que ele teve um retrospecto bom. Mas esse ano, cara. Só que isso não é o mais preocupante, não, tá, rapaziada? Você perder para um time que está na zona do rebaixamento acontece. O Flamengo, o seu super time bilionário, quase perde para o Lanterna, até então Lanterna, que era o América. Empatou, marcando gol aos 50 minutos do segundo tempo. E o São Paulo, na entrevista coletiva, deu a entender que os jogadores do Flamengo estão escolhendo qual jogo vão jogar, no sentido de vamos nos entregar 100% a todos os jogos? Não, esse aqui não. Aquele lá sim, esse aqui não. Aquele lá sim. Tô começando a achar que isso está acontecendo com o Fluminense também, tá? Repito, esse aqui não é o vídeo para defender o Diniz. Mas eu também não consigo colocar 100% da responsabilidade nas costas dele, não. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Não tem patrocínio, não tem like, agora não tem like. Vou pedir aqui, né, sopidão mesmo. Se puder deixar o like aí, se inscrever no canal é muito importante. Mas o vídeo já começou desde o primeiro segundo, tá? Hoje vai ser isso, vai ser uma reflexão. Porque perder para um time que está na zona do rebaixamento acontece. Agora, perder para um time que está na zona do rebaixamento, ser amplamente dominado por ele, porque essa história que no segundo tempo teve mais volume de jogo, mais posse de bola, 70-30, tá. Isso se converteu em quantas chances de gols? O Fluminense finalizou 3 bolas no gol ontem do goleiro do Curitiba. 2 petelecos. Um peteleco do Lelê, um peteleco do Arias e uma cabeçada do Lelê que foi na mão do goleiro. Ele fez uma ponte lá, fez uma palhaçada. Qual real chance de gol que o Fluminense teve? Tirando esses 3 lances. A cabeçada não foi nem chance, tá? O do Arias também não. O Lelê teve uma chance clara de marcar o gol. E aí deu um peteleco numa e chutou na bandeirinha de escanteio a outra. Essa história que no segundo tempo a gente dominou porque teve muito volume de ataque, eu não concordo com isso, não. Queria saber a tua opinião.
tá? Então são 76 dias sem conquistar uma vitória fora de casa. E eu pergunto para você, o que mudou do ano passado para cá? Por que o Fluminense, com o mesmo treinador, praticamente com os mesmos jogadores, com uma equipe esse ano mais forte do que a do ano passado, não consegue repetir os mesmos resultados? Galera, são quase 3 meses sem conquistar uma vitória fora de casa, tá? E eu vou colocar aqui, ainda não é a imagem, mas essa aqui, ó, printzinha do jornalista Marcelo Neves, colocou os últimos jogos do Fluminense como visitante. Derrota para o Botafogo, derrota para o Strongest, derrota para o Corinthians, derrota para o Flamengo, derrota Fluminense. Não é mais vitória não, é derrota Fluminense. Derrota para o River, empate com o Goiás, que tem gosto de derrota também, pelas circunstâncias do que foi o jogo, derrota para o São Paulo e derrota para o Curitiba. Cara, isso aqui não é normal. Isso aqui não é normal. Última vitória do Fluminense fora de casa foi no dia 10 de maio. 10 de maio. Hoje é dia 25 de julho. Lá se vão 70 e poucos dias, 75 dias, desde a última vitória do Fluminense fora de casa. Sabe o que é o pior? É porque o Diniz, na coletiva, ele gosta de falar sobre resultado e performance, né? Ah, vocês são muito resultadistas, vocês só se apegam ao resultado. Para mim, o que vale é a performance da equipe. E aí eu te digo, Diniz, se você não sabe, deveria saber, é que o Fluminense não tem feito nenhuma coisa nem outra nesses jogos aí, principalmente fora de casa. A gente não tem conseguido conquistar os resultados e a performance é pífia em todos eles. Eu lembro de cada jogo desse aqui, posso colocar aqui um por um, ó. Botafogo. Botafogo foi dominante, mereceu a vitória. Contra o Strongest. Bom, contra o Strongest o Fluminense abdicou do jogo, né? Botou uma equipe reserva versus misturada com os Júniors. Abriu mão de um jogo da Libertadores. Contra o Corinthians no primeiro tempo se abdicou a jogar, o Fluminense... Ah, fomos muito melhor. O Corinthians abriu mão de jogar. No intervalo, o Luxemburgo falou, ó, dá pra jogar de igual, hein? Jogou e venceu o Fluminense, com extrema facilidade. No Fla-Flu, não precisa nem falar. Contra o River Plate, fomos amplamente dominados. Poderia ter sido demais a vitória do River, tá? O empate com o Goiás, sabor de derrota. Estava ganhando o jogo, ele fez aquela substituição bizarra e aí deu no que deu. Contra o São Paulo, uma das maiores vergonhas dos últimos anos do Fluminense. E a de ontem, cara? O Fluminense perdeu, foi dominado e poderia ter perdido demais. Ao contrário do Diniz, que fala que não, tivemos chance até de virar o jogo. Como é que você vira um jogo que você perde 2-0? Fala pra mim. Fala pra mim. Se tivemos muito próximos de virar o jogo, significa pelo menos que você buscou o empate, né? O Fluminense não conseguiu nem diminuir o placar. Como é que ele quase virou o jogo? Tem mais uma imagem aqui que foi postada hoje no GE. Você sabia? Nos últimos 60 dias, o Fluminense entrou em campo 13 vezes. E venceu apenas 3. E venceu apenas 3 jogos. Perdeu 6. O Fluminense, ele perdeu o dobro do número de vezes que ele venceu nos últimos 60 dias. Não tá legal não, rapaziada. Não tá legal não, mas pra mim não é culpa só do Diniz não, tá? Eu tô começando a ter a impressão que os jogadores do Fluminense, assim como o Sampaoli falou lá que os atletas do Flamengo estão fazendo, que os jogadores do Fluminense estão escolhendo o jogo que eles querem jogar. Essa é a impressão que dá. Foco da Libertadores, André? Não sei. Mas se for, tá errado. Como assim tá errado? Tá errado. O Fluminense tá jogando uma vez por semana. O jogo ontem foi segunda. O jogo da Libertadores contra o Argentinos Júnior, hoje é terça-feira, dia 25 de julho. É daqui a uma semana. Por que não entrar com a faca nos dentes e com foco 100% no jogo do Campeonato Brasileiro? Por que focar somente numa partida que vai acontecer daqui a quase 10 dias? E outra coisa, será que é isso? Porque nessa sequência de jogos aqui sem vencer, com derrota fora de casa, nós temos 2 jogos pela Libertadores, né? Perdemos para o Strongest e perdemos para o River. Então, será que o problema é só foco? Será mesmo? Que o Diniz é um dos responsáveis, eu não tenho dúvida. Agora, a queda de rendimento de jogadores como Ganso, caiu muito de rendimento.
Caiu muito de rendimento. Ontem, 2 minutos, o Ganso fez 3 corta-luz. 3 gracinhas. Deixa passar a bola, deixa passar a bola. Ao invés de dominar e tentar uma jogada, deixa passar a bola. Muita firulinha, muita gracinha. O Arias é muito esforçado. Deixando claro que eu não tô falando que tem ninguém de sacanagem, não, tá? Mas eu só não consigo enxergar que a culpa é 100% do Diniz, tá? Ganso caiu muito de produção. O Arias, apesar de esforçado, caiu muito de produção. O André é muito regular, sempre joga bem, mas já atuou melhor, já teve melhores momentos. O Cano simplesmente parou de fazer gol, fez um ou outro aí, mas vive uma fase muito ruim. Felipe Melo ontem foi responsável pelos 2 gols do Coritiba. Os 2 gols do Coritiba. Se o Felipe Melo não tivesse falhado, aquele jogo poderia ter terminado em 0-0, por exemplo. E aí eu te falo, que culpa o Diniz tem nisso? Ah, André, é culpa de escalar ele. Você não escalaria o Felipe Melo ontem? Você pode falar isso a partir de agora que o Marlon vai estar disponível. Mas até ontem, você não escalaria o Felipe Melo? Que vem sendo um dos melhores jogadores do Fluminense na temporada. Você não escalaria ele ontem? E o Lelê? E as chances que o Lelê teve de cara a cara pro gol e não tem a mínima noção, posicionamento. A impressão que me dá é que o Lelê ele não tem condições de jogar num clube de Série A. Num clube gigante como é o Fluminense. Essa é a impressão que dá. A impressão que dá é que esse rapaz não teve base, não teve fundamentos básicos do futebol. Além da falta de vontade, né? Ele se arrasta em campo. Ele tem a expressão triste. Eu não sei o que acontece com esse menino. Menino não. Eu cismo de chamar o Lelê de menino. O Lelê tem 25 anos de idade. Não é um menino, ele é um homem. Eu olho para a expressão dele e eu vejo um cara triste, um cara... Sendo que era para ele entrar em todos os lances, meu irmão, dando a vida. Há 3 anos atrás ele estava na várzea, no Facebook, pedindo voto para ser eleito lá o melhor jogador do Série C, D, sei lá, do Campeonato Carioca. Várzea. Várzea. A grama vinha aqui no peito dele. Hoje ele tá no Fluminense disputando a Libertadores. E o cara joga, ele se arrasta em campo. Além de limitação técnica e de fundamento, ele não tem força de vontade. Essa é a impressão que me dá, Lelê. Desculpa. Se não é nada disso, te peço desculpas. Mas é a impressão que você passa para todos nós, cara. E você tá ali por obrigação. Não dá, mano. Quem defende o Lelê, não, ele tem que esperar. Esperar mais o quê, cara? Esperar mais o quê? Esse cara já teve oportunidades em todas as posições. Jogando por um lado, jogando pelo outro. Agora ontem de centroavante. Quando ele tem a chance de marcar o gol, ele dá-lhe um peteleco. Isso quando ele acerta o gol, porque na maioria das vezes ele erra o gol. Na maioria das vezes ele erra o gol. Nem o gol ele acerta. Tá? Então, assim, tá muito complicado, galera. E eu te entendo, você que tá aí do outro lado, que não tá confiante para Libertadores, para conquista Libertadores e tudo mais. Porque é muito inconsistente esse time do Fluminense. A gente nunca sabe o que esperar. Né? Em jogos fora de casa, com esse aproveitamento ridículo, patético, vergonhoso, dependendo da derrota que a gente tiver lá na Argentina, fica muito difícil de reverter no Maracanã. Tá? Tudo bem que de 7 jogos para a final da Libertadores, possivelmente nós teremos 5 no Maracanã. Possivelmente. Principalmente se pegar o Flamengo nas quartas de final. Caso a gente chegue lá. Então os jogos fora seriam esse contra o Argentino Júnior e um possível jogo na semifinal fora de casa. O restante é tudo no Maracanã. Só que um jogo desse fora de casa contra o Argentino Júnior, por exemplo, pode decretar a nossa eliminação, dependendo da partida patética e bizarra que o Fluminense venha a fazer. Então eu tô muito preocupado. Andrezão, chutou o balde, acabou o ano? De jeito nenhum. Enquanto a gente estiver vivo na Libertadores, eu vou continuar acreditando. Mas eu acredito muito mais no imponderável que o futebol nos proporciona. Tá? O futebol às vezes mostra pra gente que nem sempre o melhor vence. Que coisas mudam no meio da competição, no meio de um jogo. E você vê aí, né? Os semifinalistas da Copa do Brasil. Corinthians vai fazer hoje com São Paulo uma das semifinais da Copa do Brasil. Esses times não estão entre os 6 melhores do Brasileirão, independente de tabela. Qualidade de elenco e qualidade de futebol. Não estão entre os principais times do Brasileirão. Estão entre os 4 melhores da Copa do Brasil. Então o campeonato de mata-mata nos proporciona isso. Então eu confio, na verdade eu não confio. Eu acredito que o Fluminense possa chegar longe na Libertadores e até conquistá-la, pelo que o futebol, futebol pode nos apresentar. Porque confiar no trabalho do Diniz, eu já não confio
há muito tempo. E eu já deixei isso claro para vocês aqui também há muito tempo. Torço sempre para estar errado, mas eu não confio mais no trabalho. Tá? Torço muito para dar certo, mas infelizmente eu não confio mais. Tá legal? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, me diga o que você achou e vamos trocar essa ideia aí, tá? O vídeo já ficou maior do que eu esperava. Eu vou ficando por aqui, galera. Tamo junto. Forte abraço.